Neste momento, os Correios apresentam agora um plano de reestruturação em Brasília, plano desenvolvido em meio à crise financeira que está sendo enfrentada pela empresa. Inclui várias ações, como reabertura de um programa de demissão voluntária para desligar até 15 mil empregados entre 2026 e 2027. Também venda de imóveis ociosos, ajustes nos benefícios. A gente está acompanhando, portanto, essa coletiva de imprensa com esse plano de reestruturação. Vamos ouvir um trecho. A gente caindo de 51% para 22% desde 2019. Então, foi num período muito curto de tempo. Bom, aqui está a mandala, né, da situação da companhia hoje, né? A gente tem uma insuficiência de caixa, que já foi divulgada amplamente. Isso gera postergação de pagamento dos compromissos da companhia. A postergação do pagamento gera uma queda da qualidade da operação. Isso afeta a confiança dos nossos clientes e fornecedores com a empresa. Gera nova queda de receita que retroalimenta a insuficiência de caixa. Então, esse é o rito que a gente acabou entrando, uma espiral que gerou insuficiência de caixa da empresa e a atual situação que ela se encontra. O que a gente projeta, né, num cenário de estresse é que, se nenhuma correção for feita para quebrar esse ciclo aqui, a necessidade o resultado negativo ele fica potencializado, né, podendo chegar a 23 bilhões em 2026. Então, por isso, a correção de rota precisa ser feita de forma rápida. Bom, e aí tem um plano de retomada, né? O primeiro ponto do plano de retomada são ações que vão permear todas as fases do plano de recuperação, para a gente ter certeza que o dinheiro que vai ser aplicado na companhia vai ser bem empregado e que vai atingir o objetivo que a gente espera. Então, o primeiro ponto que já foi trabalhado é a criação de uma governança própria para o plano de reestruturação. Essa governança eu vou detalhar mais à frente, mas ela já foi criada, está estabelecida. Também tem a criação de metas, né, que vão permear todos os empregados da companhia, que já foram aprovadas e passam a valer a partir de janeiro. Esse plano de metas ele foi criado com base no plano de reestruturação, em alinhamento com o planejamento estratégico da empresa. Então, ele desce a cada empregado da companhia para que a gente tenha a visão de cada um sobre aquilo que precisa ser feito para a recuperação da empresa. E reconhecimento por performance. Então, esse rito de reconhecimento ele já foi aprovado também na governança da empresa agora em dezembro. A partir de janeiro, a gente começa a fazer as entrevistas na alta liderança, que a gente enxerga ali os superintendentes estaduais e superintendentes executivos que ficam aqui dentro da sede. A gente vai avaliar todos os atuais e aqueles potenciais para ocupar eventuais vagas que surjam. E com isso a gente cria um rito de reconhecimento dentro da capacidade efetiva de cada empregado de gerar resultado para a companhia. Bom, e como é que o plano está estabelecido, né? Uma primeira fase é a recuperação do caixa. Por isso a gente vem falando, né, nas últimas semanas da captação de recurso para a gente corrigir essa deficiência de caixa da companhia. Depois, uma fase de reorganização e modernização. Ainda sem uma mudança estrutural do modelo de negócio, a gente cria eficiência dentro da companhia. E essa eficiência gerar resultado o mais rápido possível, tá? Tem impacto relevante já em 2027. E a terceira fase é uma fase para a gente preparar a companhia para um novo rito, né? Dentro de um novo modelo de negócio, uma modernização da sistemática de negócio e parceria dela, para que a gente tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Na recuperação de liquidez, o primeiro passo que a gente concluiu na sexta-feira foi a captação de 12 bilhões de reais. Então, foi um pool de bancos, numa terceira rodada de negociação que a gente criou, que se dispuseram a entrar com 12 bilhões de reais numa operação de crédito para a capital de giro da companhia. Então, isso vai permitir a adimplência da gente nos contratos, que a gente tem todos os contratos com fornecedores, né? Os benefícios de empregados e tributos, recuperar a qualidade da operação. A gente criou um grupo de trabalho também na última semana para focar a recuperação da qualidade da operação,
que é o que tem potencial de fazer a receita voltar a crescer. E, finalmente, a confiança de clientes e fornecedores, né? Com contas em dia, com a qualidade da operação recuperada, a gente volta a ter confiança no mercado. Na fase 2, essa fase 1 é de 3 meses, tá, gente? Ela vai até março. A fase 2, a gente já está falando de uma reorganização, tá? E aí, principal ponto ali, os 4 principais pontos, né? Otimização do quadro de pessoal e gestão de benefícios. Então, vem sendo anunciado o PDV de 10 mil empregados para 2026 e mais 5 mil para 2027. A gente tem uma revisão de cargos de média e alta remuneração, tanto nas unidades estáticas, né, superintendências estaduais, como aqui na sede. E a gente tem a revisão do plano de saúde e de previdência, né, para gerar menor impacto atuarial e menor custo administrativo para a empresa e também para os empregados. Essa fase gera uma economia anual de 2,1 bilhões de reais, tá? Impacto em 2027. A outra, parcerias com o mercado. A gente já vinha anunciando uma série de parcerias, elas estão sendo aceleradas, são 11 no total, algumas já estão maduras, a gente já aprovou a continuidade, outras ainda estão em revisão. Mas a expectativa é que a gente implemente essas parcerias, as mais relevantes, em 2026, para gerar impacto de 1,7 bilhão em receita em 2027. Tem a gestão de ativos, né, alienação de imóveis, a gente foi até conservador aqui falando no impacto, não é só sale e leaseback, mas tem alienação propriamente dita, né, uma geração de receita da ordem de 1,5 bilhão de reais para 2026. Aqui é a venda de imóveis que estão ociosos ou sale e leaseback, aqueles imóveis que a gente ocupa, que a gente pode vender permanecendo no imóvel de forma com aluguel, né, feito na hora da venda. E aí o redesenho da rede de operações, a gente está falando da otimização da malha logística, fechamento de unidades dos Correios que são deficitárias ou que tem sombreamento do ponto de atendimento, sombreamento numa distância curta, mas sempre sem afetar o cumprimento das regras da universalização que a gente cumpre como empresa. Isso também gera um impacto anual de 2,1 bilhões. Essa parte do redesenho foi fruto de uma consultoria realizada há pouco tempo e que trouxe algumas ações que a gente pode adotar que melhoram a performance de entrega que a gente consegue fazer com mais eficiência. Para a gente conseguir antecipar, a gente está usando desenvolvimento de software próprio, já foi testado em Goiânia, está vindo para Brasília e para São Paulo, e a gente consegue fazer a captura de valor, né, num espaço curto de tempo, né? Para 2027 a gente já começar essa captura e isso reverbera pela organização para os próximos anos. Então, essa primeira fase, grosso modo, são essas ações. Tem outras ações que eu não listei aqui, por exemplo, talvez vocês me perguntem sobre ações judiciais da companhia, por conta do impacto sobre provisões de precatório, né, que a gente teve agora, principalmente no balanço de 25. Vai ser tratado também, tem uma consultoria sendo contratada para fazer a gestão dessas ações e a gente enxergar as principais causas de pedir, qual a forma de tratamento, qual a melhor forma de provisionamento, isso vai ser tratado também. A gente listou aqui as que geram maior impacto financeiro e de caixa para a companhia nesse momento. Bom, e nessa fase de reorganização da empresa, né, que vai contemplar os anos de 2026 e 2027, a gente está falando de automação de centro de tratamento, modernização de infraestrutura logística, renovação de frota e o redesenho da malha logística. Então, isso fatalmente acaba levando a gente para a redução do número de centros de tratamento e distribuição e para uma maior eficiência operacional da companhia. A gente deixa de ter rotas sombreadas e faz a otimização dessas rotas para precisar usar menos recurso para fazer a mesma entrega. E isso gera a economia que eu estava falando ali atrás. Numa terceira fase, a gente está falando do crescimento da companhia para um futuro mais de médio e longo prazo. E aí está em contratação uma consultoria externa para a gente olhar quais os arranjos que a gente consegue trabalhar. E aí a gente está falando, inclusive, de arranjo societário. Olhando a estrutura física, a gente tem a unidade estratégica aqui, que é a sede da companhia. A gente tem as unidades táticas, que são as superintendências. E dentro das unidades de execução, a gente tem as unidades comerciais e operacionais, centro de tratamento e logísticos e as agências dos Correios.
Essas unidades de execução, elas tratam alguns modelos de negócio, né? As encomendas nacionais e internacionais, as mensagens, que estão vinculadas à universalização, e a logística, e agora os novos negócios, né, com as parcerias que a gente está fazendo. A ideia é que a consultoria entregue para a gente um diagnóstico e um arranjo que a gente possa fazer parcerias mais abrangentes para contemplar tanto essas unidades de execução como as unidades de negócio ali nos círculos que a gente está listando. Então, é uma visão de médio e longo prazo que demora um pouco para ser criada de uma forma responsável e também com tecnicidade para que a gente possa dar um novo passo para a companhia. A exemplo também do que outras companhias no mundo fizeram, né? Tem empresas de economia mista, tem vários tipos de arranjo com o setor financeiro, de seguridade, e é algo que a gente pretende fazer aqui também. Bom, e aí falando da governança, né? O que a gente está fazendo para que o plano seja implementado de forma célere e também que eventuais correções de rota sejam feitas à medida que a gente enxergar como necessárias. No nível tático, tem os líderes de cada frente que a gente detalhou, que vão trabalhar para entregar para a gente, no nível executivo, qual é a situação de cada frente dessa, se as frentes estão evoluindo na velocidade que a gente precisa. No nível estratégico, é o Conselho de Administração da companhia, né, que mensalmente vai enxergar esses reportes realizados pelas áreas ali de baixo, para ver como que está o andamento de dobramento do plano de recuperação da empresa. E no nível ministerial, basicamente CGPAR com MCO, enxergando como é que isso está transcorrendo para ter certeza de que a gente está evoluindo na velocidade, na cadência que precisa para recuperar a empresa. Tá? Então, com isso, a gente conclui as 3 fases e faz um plano de reestruturação abrangente que prevê tanto medidas de curto, médio e longo prazo para que a gente possa fazer a recuperação da companhia. Então, mais uma vez, é uma visão dos Correios bem abrangente para que a gente tenha uma recuperação plena da empresa e num espaço curto de tempo, tá? É o que a gente está se programando para fazer. Eu vou passar para as perguntas agora, eu fico à disposição, não sei se você vai... Prezados jornalistas, informamos que as perguntas elas deverão ser direcionadas ao presidente dos Correios e questionamentos fora do tema da coletiva não serão respondidos. Jornalistas serão chamados conforme a ordem definida pela assessoria de comunicação e, ao serem convidados, solicitamos por gentileza que façam suas perguntas de forma objetiva. E, em respeito aos demais colegas, cada jornalista poderá formular uma pergunta e, caso ainda haja tempo hábil ao final, será aberta uma segunda rodada de perguntas. Pedimos também, quando chamarem, por gentileza, levantem a mão, que a equipe técnica vai levar o microfone para que todos possam ouvir a sua pergunta. Neste momento, o espaço está aberto e, para a primeira pergunta, convidamos Lu Ota, do veículo Valor Econômico. A gente está acompanhando, portanto, a coletiva de imprensa dos Correios. Agora há pouco falava o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, dando mais detalhes sobre as medidas do plano de reestruturação da estatal que enfrenta uma crise financeira bilionária. Vamos acompanhar perguntas de jornalistas. Eu gostaria de confirmar uma informação que nós tivemos em off, de que o plano de recuperação e a operação que foi apresentada ao Tesouro Nacional envolve um aporte de recursos públicos de 6 bilhões no ano que vem, ou seriam 4,5, o valor que está no contrato parece que é 4,5, mas a informação que a gente tem é que seriam 6. Queria que o senhor confirmasse se haverá ou não aporte do Tesouro Nacional na empresa no ano que vem e qual o valor. Obrigada. Obrigado. O plano de reestruturação ele foi concebido com uma necessidade declarada de captação de recursos da ordem de 20 bilhões. Então, a gente fez uma primeira rodada com bancos, recebemos oferta para os 20 bilhões, mas numa taxa que a gente entendeu que estava mais elevada do que a gente precisava, né? Que fosse alinhada com a necessidade da empresa. Fizemos outra rodada, voltaram as propostas, teve uma proposta no Sindicato de Bancos com 20 bilhões, a taxa final ficou mais ou menos a mesma, caiu muito pouco. E aí a gente fez essa terceira rodada, já abrindo para uma captação menor, né, e que a gente recebeu uma taxa já bem mais adequada, em linha com aquela que o Tesouro publica lá na portaria que trata de garantias. Então, o que
o que tem hoje, né? A captação, que o contrato foi assinado na sexta-feira última, uma captação de 12 bilhões de reais, com desembolso de 10 agora em 2025 e desembolso de 2 bilhões em 2026, para janeiro. Permanece a necessidade de captação de 8 bilhões. O que o contrato traz é que a gente vai fazer o cumprimento, né? E aí o contrato de garantia que acaba envolvendo o Tesouro, o PGFN, que vai ser feito o apoio da companhia dentro da necessidade de captação dela. Agora, essa necessidade de captação vai ser vista ao longo do ano de 2026 para ver se a melhor opção é aporte ou outra operação de crédito, como é que a gente faz a composição, tá? Não está definido ainda. Não está definido, a decisão ainda não aconteceu, sobre aporte ainda não houve decisão. Jornalista Matheus Maia, da Agência Estado. Oi, presidente. Matheus Maia, da Agência Estado, Broadcast. A minha pergunta vai mais em linha com o que o senhor falou da terceira fase do plano de recuperação, sobre possíveis arranjos societários da empresa. O senhor falou que em outros lugares do mundo tem empresa de sociedade mista. Até que ponto vocês estão abertos ou planejando mexer na estrutura societária da empresa? Obrigado. Matheus, o que a gente está enxergando, sem olhar, né, hoje não tem um olhar sobre privatização, mas tem um olhar sobre parcerias, inclusive societárias. Então, assim, tem exemplos de sociedade de economia mista, funcionam. Tem exemplos em que não há sociedade de economia mista, mas há parcerias específicas para temas relevantes, como negócios financeiros e seguridade. A gente também está enxergando dessa forma. O que a gente espera que a consultoria nos traga são estudos que casem com a realidade da empresa no contexto que a gente está, para enxergar qual é o melhor modelo para a gente seguir. Mas, assim, a gente está bem aberto, não tem nenhuma definição de que tipo de parceria vai ser feita ainda. Tem que ter o trabalho da consultoria para a gente enxergar isso. Próxima pergunta, Beatriz Reis, da Bloomberg. Boa tarde, presidente. Beatriz Reis. Eu queria saber se o senhor consegue detalhar um pouco mais como os bancos vão aportar o dinheiro, se tem um valor definido para cada um dos 5 ou se isso vai vir no futuro. Obrigada. Dentro da operação de crédito, tem bancos que entraram com... É um sindicato de bancos, né? Tem bancos que entraram com 3 bilhões e tem bancos que entraram com 1,5 bi. Então, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, entraram com 3 bi cada um, Santander e Itaú, 1,5 bi cada um. E aí os desembolsos devem ser proporcionais ao cheque de cada um, dentro do contrato de crédito. Vinícius Cassela, Globo e Globo News. Bom dia, presidente. Bom dia a todo mundo. Uma das obrigações do Senado é autorizar a operação de crédito com garantia do Tesouro. Se o empréstimo não for autorizado, qual que é o plano B para os Correios para lidar com essa captação? Além disso, dois pontos que foram citados na apresentação a respeito de recuperação, de planos de ação, dizem sobre fechamento de pontos de venda deficitários. O que são esses pontos? E isso seria retirar agências de alguns municípios, isso poderia afetar a convenção postal universal que o Correio é signatário? E o outro ponto também sobre o plano de ação, os Correios, vocês afirmam que a proposta é conseguir vender até 1 bi de forma conservadora em imóveis para investimento. Só que entre 2023 e o terceiro trimestre de agora, os Correios só conseguiram ter uma receita de 19 milhões com venda desses imóveis. O que vocês vão conseguir? O que vocês pretendem fazer para conseguir aumentar exponencialmente esse percentual de venda, já que o valor de 19 milhões é quase 2% do 1 bi que vocês pretendem? Tá bom, obrigado pela pergunta. Sobre a operação de crédito, a operação de crédito com garantia passa pelo Senado quando é uma operação externa, tá?
operação interna não passa pelo Senado. Então, a gente já recebeu as autorizações da STN e da PGFN para contratação e, por isso, ela foi contratada na sexta. Então, ela já está autorizada. Segundo ponto, as agências deficitárias, a gente sabe quais são as agências que geram melhor resultado. Então, essas, logicamente, a gente vai preservar. E as agências que estão gerando um resultado pior dentro do cumprimento da universalização. Então, a gente vai fazer a ponderação entre resultado e o cumprimento da universalização, para a gente não ferir a universalização ao fecharmos pontos de venda da empresa. E com relação aos imóveis, a gente já fez, assim, logo que eu cheguei aqui, a gente fez uma contratação de uma plataforma de vendas, né, que é o modelo mais comum para se ganhar velocidade na venda. São plataformas especializadas que fazem leilão dos imóveis que estão à venda. Então, o leilão é público, respeita a legislação, a 13.303, e a gente consegue trabalhar com gente especializada em vendas. Fora isso, é a possibilidade da gente constituir um fundo de investimento imobiliário, né, dos imóveis que a gente ainda pretende utilizar, e aí o fundo de investimento imobiliário tem a vantagem da gente conseguir um volume maior em cada operação, com um conjunto de imóveis sendo transferidos ao fundo de uma forma única. Então, essas duas coisas conjugadas, a gente espera que atingiu 1,5 bi que a gente citou ali no plano. Não, imóveis dos Correios. Vou dar um exemplo. O prédio aqui, a gente ocupa. É possível colocar o prédio na propriedade de um fundo de investimento e passar a ser locatário do prédio. É o sale leaseback, né? Operação comum em mercado. Paula Coutinho, Telesíntese. Bom dia, presidente. Bom dia. Paula Coutinho. Presidente, o senhor citou aí 3 fases, né, do plano. Em qual destas fases que o senhor pretende realmente mexer na política comercial e nesses contratos atuais de atravessadores, contratos, enfim, contratos que os funcionários que os Correios têm com lojas, que os funcionários comumente chamam de agências piratas? Quando é que o senhor pretende, no plano, rever isso? O plano de reestruturação, ele prevê a revisão dos contratos, todos os contratos que representam mais de 80% da despesa total. Isso já está em curso, tá? Então, isso tudo está sendo revisto para que a gente tenha certeza de que os contratos que estão ali estão nos melhores termos para a empresa, né? Fora isso, o que a gente tem de franquia ou de outros contratos, oportunamente, quando a gente fizer algum novo contrato, é sempre na lógica, né, na ótica de preservar o interesse da empresa. É no rito normal da governança que a empresa tem e que a gente está reforçando. Hamilton Ferrari, Poder 360. Tá, e portanto, nós acompanhamos a coletiva de imprensa, agora as respostas aos jornalistas, detalhando o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, que entrou no cargo no mês de setembro, em meio à crise dos Correios, concedendo hoje, portanto, essa coletiva de imprensa e respondendo perguntas de jornalistas sobre o plano de reestruturação 2025-2027 da estatal, como a gente falou, Gayer, enfrentando essa crise financeira bilionária. A gente lembra que nos últimos dias, inclusive, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Só para a gente amarrar um pouquinho o tema, depois a gente volta com mais profundidade. Eduardo Gayer está aqui comigo, acompanhando essa coletiva também. Uma das falas marcantes de Emanuel Rondon foi a seguinte: a correção de rota precisa ser rápida, até porque 2026, ano eleitoral, né? E os Correios aí tentando dar algum tipo de resposta. Roberta, houve um reconhecimento da crise, portanto, dos Correios, mas a fala que mais me chamou a atenção foi o Emanuel Rondon confirmando a possibilidade de um aporte do Tesouro nos Correios. Ou seja, o que disse o Emanuel Rondon? Os Correios precisam de 20 bi para fechar as contas. Emprestaram 12 bi. E os outros 8 bi? Pode ser que o governo tenha que colocar dinheiro, ou seja, todos nós contribuintes. Daqui a pouco a gente volta para aprofundar esse assunto. Emanuel Rondon, que inclusive é economista, né? Que substitui no cargo dos Correios desde setembro.